Helena, Olá. muito bem-vinda ao The Wellbeing Podcast. É um gosto, de facto, ter-te aqui porque já vamos perceber que temos aqui imensas áreas em comum e que temos imensa afinidade e é uma conversa, tá? Então, queria pedir-te já de seguida que te apresentasses, mas que começasses pelo lado B, que é o melhor lado da vida. E depois passasses para o lado A, que é aquele lado mais enfadonho, o que é que eu fiz, onde é que eu estou, tenho isto, tenho aquilo. Mas começa pelo teu lado B, que é o teu lado bom da vida, se faz favor, que é para nós conhecermos. Ok. Obrigada, Daniela, pelo convite. Já sabes que é um gosto também para mim estar aqui e foi com muito gosto que aceitei também estar aqui a falar contigo sobre este tema que é tão apaixonante e os outros que nós temos realmente em comum, como disseste, e que já vamos ver mais à frente. Então, começando pelo meu lado B, eu diria que o meu lado B é sem dúvida muito marcado pelo facto de ser mãe de dois. E de ter procurado aqui há um tempo atrás uma vida mais slow, e há cerca de 14 anos fui viver para a província e tem sido uma experiência muito, muito positiva no final, mas que tem sido aqui de altos e baixos, porque efetivamente a vida é mais tranquila, mas depois, por vezes, para quem vem de morar em Lisboa e de uma vida tão agitada, depois, às vezes, a monotonia e a calma demais também atrapalha um bocadinho aqui o nosso ritmo habitual. Mas, no geral, e para os miúdos foi uma experiência fantástica, e o que é o meu lado B verdadeiramente? É estar aos fins de semana realmente na tranquilidade da província e a viajar, que é uma coisa que tenho feito muito desde que os tenho. Começaram os dois a viajar logo de muito pequeninos, com 3 anos fizeram logo as viagens grandes, um foi para o México, outro foi para Cuba, andam sempre connosco, porque eu acho que essa é a grande riqueza que eu lhes posso dar. Eu gosto muito de conhecer as culturas e não vou muito aos destinos de moda, também posso ir a alguns, mas gosto muito de ir conhecer culturas diferentes e de estar com realidades diferentes e de lhes proporcionar isso. Isso tem sido muito interessante, principalmente no percurso do mais velho, que já tem 25 anos e já está a trabalhar, mas que decidiu assim de repente do nada, olha, vou estar para fora, porque eu acho que tem muito a ver com isto que ele foi tendo, fomos-lhe dando o mundo e ele foi tendo esta possibilidade e portanto lá fez o percurso dele, foi para Londres com 18 anos, fez a licenciatura, fez o mestrado sozinho, a viver sozinho, sem amigos, claro que depois arranjou lá os amigos dele e a rede dele e portanto eu acho que isto se deve muito a este mundo que eu tentei dar-lhes e é essa a grande herança que eu espero dar-lhes. Eu também, permite-me, e lá está, por isso é que eu me identifico tanto contigo, porque é exatamente aquilo que eu estou a fazer, porque eu também tenho 2, ela mais pequenininha, ele já maiorzinho, e nós viajamos com eles para todo lado. Ok? Eu estou-lhes a dizer, eu vou fazer 50 anos este ano e gostava de ir à Austrália. Muito, é o meu sonho ir à Austrália e gostava de o concretizar e eles disseram logo, nós também vamos. Eu disse, não, desta vez vou eu sozinha e o Cláudio, e eles, não, nós também vamos, nós queremos ir à Austrália. Eu disse, amores, mas assim vocês não têm desejos para o futuro, mas de facto, porquê deixar para o futuro, não é? O que o futuro... Eu acho que sim. Não é? E de facto, o Gonçalo também gostava imenso de poder ir estudar para fora. Agora, o teu já está com 25, o meu... Pronto, mas é um bocadinho isso. A mais pequena também, que eles têm uma diferença ainda grande, não creio que vá estar para fora, que ele tem uma personalidade diferente, mas está a ser também muito, muito, muito rica esta experiência e eu vejo de dia para dia os comentários que faz, até aquilo que se passa no mundo, portanto é isto, é dar-lhes um bocadinho este mundo e é isso que eu também faço em certa medida na minha profissão, mas quero fazer isso em casa e quero passar-lhes esta grande abertura. Portanto, isto aqui um bocadinho para situar A minha vai viver para as Maurícias. Esteve nas Maurícias, adorou e disse, eu vou viver para as Maurícias, então tens de orientar o teu percurso profissional no sentido de te enquadrar nas Maurícias. O que é que consegue fazer nas Maurícias, mas aquilo é fantástico, ao nível de beleza natural também adorei. Muito bom. Então pronto, e se passarmos aqui um bocadinho então agora para o lado A, que
nos traz aqui hoje. O meu percurso não é o percurso, não é linear, não foi aquele percurso mais óbvio, porque eu, de formação de base, tenho a gestão de recursos humanos e a psicologia do trabalho, como tu sabes. Eu também. Que é comum. Entretanto, fiz um percurso, começou pela área comercial, passou pela auditoria, pelo branqueamento de capitais, pela inspeção, pelas empresas, pela área de empresas, e só quando eu senti necessidade de voltar às pessoas e ao meu tema de base, e que, na verdade, quando eu senti essa necessidade, vi-me de repente, não estou nos recursos humanos. Então, o que é que eu vou fazer? Vou estudar, como quase sempre quando eu tenho assim um momento de interrogação, vou estudar. Yeah. E então pensei, vou estudar. E na altura estava muito, os cursos que se falava muito na nossa área era o curso de Segurança e Higiene no Trabalho. Na altura ainda era Higiene. E eu fiz logo dos primeiros, que depois entanto caiu e eu acho ótimo. Mas na altura... Eu também. Eu concordo plenamente, mas na altura era assim e eu fiz. E depois de ter essa formação, realmente acabei por ter a oportunidade, e realmente as coisas nunca acontecem por acaso, nós achamos que sim, mas verdadeiramente não acontecem. Apareceu a oportunidade na instituição onde eu trabalhava, que era no Grupo Montepio, que é onde ainda trabalho, portanto quase há 30 anos, isto é um bocado difícil. É um bocado Tanto, acho que estás aí a aumentar. Quem olha para ti não está, não. Pelo amor de Deus. Quase, ainda não é. Mas efetivamente temos todos percursos muito longos, é uma instituição que tem aqui uns valores que eu já te falei, um ADN mutualista, muito humanista, com que eu me identifico muito e que me fez manter-me tão agarrada tanto tempo. Não foi porque não tivesse tido convites para ir para outros sítios, que se calhar até posso ter feito mal, mas foi a minha opção e como me sentia bem, fui-me mantendo. Se estás bem com isso, então está tudo bem. É um bocadinho por aí, que eu às vezes acho que as pessoas pensam, olha, se calhar, coitada, não teve oportunidades ou não teve ambição suficiente, mas não é isso, é mesmo vestir a camisola que nós temos, porque realmente é uma instituição com que nos identificamos muito. Mas então, ia eu na pós-graduação. Quando concluí essa pós-graduação, curiosamente, pouco tempo depois, abriu uma vaga para o primeiro técnico superior de segurança no trabalho, na altura no banco, porque só tinham um serviço de saúde e estavam a começar a ter os temas de ter avaliações de riscos e por aí fora, e não tinham quem desse continuidade. Tinham 2 enfermeiras do trabalho ótimas que tentavam fazer os possíveis, mas que não tinham depois, tinham algumas limitações. Não tinham certificação, não podiam garantir que de facto estava de acordo com o decreto-lei. Exatamente, era mesmo isso, o quadro. E, entretanto, acabei por concorrer e lá fiquei, lá fui a primeira técnica superior de segurança no trabalho no banco e tive a sorte de poder criar esta parte da segurança do início, ou seja, não havia nada, portanto fui eu que consegui fazer um bocadinho à minha imagem aquilo que foi a base. Isso deu-me durante algum tempo para evoluir e trazer esta parte da segurança para Bom Porto, mas entretanto, mais uma vez, como estava ali tão próxima da saúde e como a minha formação não tinha tanto essa parte da saúde, era a tal segurança e higiene, mais uma vez senti necessidade de fazer um bocadinho mais e fui fazer aquilo que era para ser a parte escolar do mestrado, que depois não concluí e que também, como sabes, estou agora a tentar acabar. Estás a tentar? Não, vamos fechar isso. Vou fechar este ano, espero. Mas houve essa necessidade de ir um bocadinho à procura da saúde e então fui para a escola de saúde fazer a pós-graduação com a parte da saúde. O que me veio a permitir também ficar com toda a área e, portanto, assim já fiquei responsável pelo departamento que trata da saúde, da segurança e agora, atualmente, do bem-estar, para todo o grupo, ou seja, a minha função atualmente é essa, portanto, prestar aqui tudo o que tem a ver com segurança, saúde e bem-estar dentro do grupo das empresas do Grupo Montepio, no fundo, esse o nosso âmbito de atuação. Com a parte da saúde já mais cimentada, digamos assim, mais robustecida, começou-se a falar muito do bem-estar, portanto isto é um percurso evolutivo, começa-se a falar muito no bem-estar e eu no início reagi um bocadinho dizendo, então mas a saúde, eu tinha de fresco, não é? tinha feito a pós-graduação, mas a saúde já inclui o bem-estar, porque eu dizia, se a Organização Mundial de Saúde diz que ter saúde não é só não ter doença, exatamente, é um estado geral de bem-estar, portanto o bem-estar já está incluído na saúde. Reagi assim um bocadinho na defensiva, mas depois pensei, não,
tem que ver o que é que há, tem que explorar, e então mais uma vez fui aqui procurando alguma literatura. Depois acabei por fazer uma pós-graduação que é aquele MBA em Felicidade e Bem-Estar Organizacional, que eu acho que tem uma parte com que eu me identifico mais, outra com que eu me identifico menos, que também já falámos sobre isso e também aí partilhamos muito as mesmas opiniões, mas tem aquela parte da psicologia positiva e daquilo que são alguns modelos que podem ajudar na estrutura da estratégia do bem-estar, que eu trouxe como ferramenta para o meu dia-a-dia, e portanto tem sido um bocadinho aqui este meu percurso que eu considero evolutivo e que me traz aqui onde eu estou hoje, que é muito olhar para trás e pensar, não é tanto o prevenir que as pessoas adoeçam, o criar condições de trabalho fantásticas, isso é importante e nós também fazemos, evitar que haja acidentes de trabalho. É claro que isso é, como eu costumo dizer, é o pão com manteiga da nossa profissão, não é? Portanto, é o garantido que está a ser trabalhado, é o nosso business as usual. No entanto, houve aqui esta necessidade e este clique de melhorar um bocadinho, e eu costumo dizer que já não estou tanto a tentar prevenir que as pessoas adoeçam e que tenham as tais condições, estou a tentar criar contexto para que elas sejam mais autónomas naquilo que fazem e que possam florescer, principalmente criar-lhes condições para que elas possam florescer naquilo que é o seu dia-a-dia. Portanto, este é o meu objetivo agora. Não sei se é o correto, mas é como eu me sinto. Não, se é o correto, com certeza, se é para garantir que as pessoas estão bem todos os dias, faz todo sentido. O que nos leva quase que de seguida aqui a uma questão que é a seguinte. Hoje não falamos apenas de integridade física, mas de riscos psicossociais. Em que momento o mercado percebeu que o esgotamento mental e o stress são tão perigosos para a operação quanto qualquer outro risco que nós temos na nossa avaliação de riscos? Qual é a tua opinião? A minha opinião, se calhar, é diferente da maioria das pessoas, porque também por esta área, e como te disse, durante um tempo trabalhei mais para o banco, não tanto agora que temos as outras empresas, que são todas, no fundo, financeiras. Desde cedo nós nos preocupámos muito e essa foi um bocadinho uma luta minha, aquela parte mais técnica e mais do cumprimento legal, que é uma preocupação que temos sempre e que queremos garantir que acontece, portanto essa condição é ponto de honra para nós, não fugimos àquilo que temos que fazer. Sei que há organizações que pensam um bocadinho na lógica, prefiro pagar a multa, mas nós não, nós tentamos fazer o by the book, só mesmo em situações extraordinárias que não se consegue garantir ou que não se consegue controlar por algum... Olha, pela primeira vez na pandemia não conseguimos cumprir, nomeadamente as consultas, as pessoas tinham que estar em casa, não podiam fazer as exames periódicos, por exemplo, aí não cumprimos, mas tínhamos e aliás a Direção-Geral de Saúde fez esse despacho, digamos essa assim, ressalva. no fundo que estaríamos isentados de fazer, porque não podíamos fazer. Mas voltando aqui à tua questão, para mim... realmente, como te disse, no início era muito de tecnicamente vermos essas condições, mas rapidamente, e nós pela função que tínhamos muito uma preocupação, que eu penso que já partilhei até numa ocasião contigo, que era o tema de nós termos, por exemplo, assaltos. Ou seja, antigamente nós tínhamos assaltos que no banco acabavam por ser considerados também acidentes de trabalho, e que para mim já não tinham tanto a ver com a parte física, não é? Porque acabava por ser óbvio. Não é que não tivesse a integridade física das pessoas muitas vezes posta em causa, porque se ameaçavam alguém com uma arma branca ou com uma outra arma, claro que estava a integridade física e essa era a nossa grande preocupação. Mas de seguida, o que é que aparecia? Aparecia a ansiedade, aparecia o stress, aparecia o pós-evento, o regresso, o medo de regressar ao trabalho no pós-evento, e realmente nós começámos a perceber que as pessoas adoecem também por outras causas e muito mais por outras causas do que só pelos aspectos físicos das instalações. E permite-me, eu acho que eu tenho a certeza que o maior desafio da experiência que tenho é conseguir, não só com a pessoa que foi vítima do acidente ou da situação, sim. mas o resto das equipas.
Precisamente. Ok? Tu ficas ali com temas como ansiedade, o stress, vai voltar a acontecer, não vai voltar a acontecer, como é que eu vou fazer? Eu não consigo voltar. Aliás, ainda ontem partilhava, estava a dar aulas e estava a falar com os meus alunos e estava a dizer aos meus alunos que depois de ter tido o meu primeiro acidente mortal, eu nunca mais consegui entrar dentro daquela instalação. Porquê? Porque o impacto não é só na família da pessoa, não é só na pessoa, não é só na família da pessoa, mas é nas próprias equipas. Da equipa, ok? sim, Porquê? sim. Porque tu nunca mais voltas a ser a mesma coisa, porque tu ficas a pensar, será que eu tive responsabilidade? Será que eu não tive? Será que eu podia ter feito qualquer coisa? Mas sim, eu não sim, fiz. Sim. E isto impacta de forma profunda. Sim, Aliás, eu dúvida. acho que só consegui fazer efetivamente o luto, não é muito, mas muito tempo depois. Porquê? Porque não é uma situação fácil. E riscos, quando nós estamos a falar dos riscos psicossociais, por exemplo, no caso do banco, eu nunca, jamais em tempo algum, se estivesse a pensar numa avaliação de riscos vossa, iria lembrar-me dos assaltos. Correto? Sim. Brutal. Sim. Brutal. É um dos grandes, porque nessa fase eu acompanhava muito de perto, porque foi mais no início da década do ano 2000, porque depois foram inseridos, felizmente, muitos mecanismos que protegem a parte dos nossos colegas que estão a trabalhar e, portanto, felizmente, os assaltos praticamente não existem. Não existem. Porque também não há ali disponibilidade de dinheiro, portanto, arriscarem-se para levarem quantias não... Portanto, não existem, felizmente. Isto foi uma preocupação que houve realmente no passado. E eu diria que as nossas intervenções eram sempre muito focacionadas, como tu estavas a dizer, e bem, para a equipa, porque muitas vezes havia um colega que era o que tinha o foco maior, porque tinha sido alvo do ato violento, mas o resto da equipa tinha isso que tu dizes, estava na retaguarda, alguns estavam lá em baixo a fazer outra coisa, estavam na copa, já tinham fechado as portas e diziam, mas eu podia ter ajudado, eu podia ter chamado a polícia, eu podia ter feito, eu podia ter acontecido. Como é que e, portanto, se trabalha isto? Pronto, nós tínhamos uma resposta na altura que era uma resposta muito... que também nos leva aqui ao tema do bem-estar e à necessidade de termos programas mais robustos. Tínhamos na altura uma resposta casuística, pontual. Quando aconteciam estas situações, tínhamos uma equipa que trabalhava com quem era preciso, portanto, com a equipa toda, e se fosse preciso trabalhar mais uma ou duas pessoas, tudo bem, porque às vezes havia uma pessoa que nem tinha sido alvo no dia, mas que ficava muito ansiosa e que precisava de acompanhamento. E, portanto, isso era feito, mas era feito de uma forma pontual. E isso foi uma das coisas que veio a mudar também, que foi a necessidade de nós termos aqui uma estrutura e de trabalharmos este tema de uma forma realmente estratégica e não só reativa, portanto ter aqui esta proatividade de ter um serviço que presta apoio às pessoas que precisam porque tiveram alguma necessidade ou porque têm uma necessidade, porque, mais uma vez, voltamos aqui ao individualismo e leva-nos também ao tema da saúde mental. As pessoas podem ter um tema que até pode ser seu e que pode vir da sua vida pessoal, mas sem dúvida isso é trazido para o local de trabalho. Portanto, não podemos pensar neste tema como sendo do indivíduo. O indivíduo teve um esgotamento. E mais, Helena, permite-me partilhar contigo. Eu sinto isso. Por exemplo, eu estou a escrever agora o meu segundo livro e o desafio que eu lanço às organizações é eu tenho uma vida, eu sou a Daniela. Eu tenho os meus filhos, eu tenho dou aulas, tenho o meu trabalho como docente, tenho o meu trabalho como managing partner, tenho os meus temas que resultam das minhas vivências na adolescência, naquilo que foi o meu percurso, e depois temos as organizações. Temos as organizações que têm programas de bem-estar, que têm um conjunto de ferramentas que facilitam, mas que na prática, quando tu passas para a parte prática da coisa, que resultado, como é que eu consigo materializar isto quando eu tenho pessoas que já têm N issues, como é que eu consigo traduzir isto de facto em alguma coisa, porque muitas das vezes o que tu percebes é, as pessoas dizem, nós temos programas disto, temos programas daquilo, mas as pessoas não utilizam. Nós temos as consultas de saúde mental em que as pessoas podem utilizar as quiserem, não sei o quê, e as pessoas não utilizam, correto? Então, nós temos N informação, temos empresas preocupadas, temos pessoas que sofrem, e como é que se gera isto tudo?
de colega para colega, de profissional para profissional. Qual é a tua perspectiva? Espero que não... Não, faz-me sentido aquilo que estás a dizer, porque também é muito o que nós sentimos e foi por isso que nós achámos que tínhamos que ter aqui um programa mais estruturado. E nós aquilo que temos, para além desta visão do bem-estar, que não vem só da parte física, como eu te dizia, que fomos aqui afunilando e fomos trazendo muito a parte dos riscos psicossociais, no nosso caso foi muito óbvio, percebemos isso no terreno, foi depois também o percebermos então que tínhamos que estruturar o tal apoio que não podia ser pontual e que não podia ser tinha que ser proativo, trazendo também a valência do assistente social que nós tínhamos tido sempre, mas que juntámos e que criámos ali uma resposta de apoio psicossocial e que inclui muitas vezes também um coach a nível financeiro, se é necessário. Portanto, criamos aqui o paralelismo com as várias áreas do bem-estar. É claro que também temos a parte mais das massagens e mais das aulas disto e daquilo que também faz parte e que também é bem-estar. E são importantes. Sem dúvida. É assim, muitas das vezes as pessoas dizem, o bem-estar é yoga, fruta e é muito mais. E o wellness. Tal não, é assim, é importante. Atenção, não tirar o valor é importante, porque há pessoas que de facto para elas é importante e que mas as empresas têm outras coisas. O bem-estar é aquilo que as organizações necessitam de ter de acordo com as pessoas que têm. Como é óbvio. As faixas etárias e diversidade de pessoas. De tudo, não é? Tudo. Sim. Não é bem-estar. Quando tu estás a pensar em bem-estar, tu tens de ter um mapeamento. Estás a ver? E por isso é que é tão importante. Porquê é que fazemos riscos psicossociais? Porque vai-nos dar uma informação. Porquê é que fazemos assessments de bem-estar? Porque nos vai dar outra informação. Porquê é que fazemos avaliações de risco? Porque no final, todo este mapeamento, dá-te fazer o plano várias dimensões. Tal e qual. É isso um bocadinho que nós fazemos. E eu trouxe, inclusivamente, agora, e fui um bocadinho desafiada também a trazer um projeto que nós fizemos que tem a ver com isso. Fizemos aqui um diagnóstico quase de bem-estar, mas que incluiu temas de stress, incluiu vários questionários até que estão cientificamente já testados, não inventámos validados, a roda, exatamente. E já estão validados cientificamente, e fizemos aqui um projeto muito giro, que foi fazer um diagnóstico um bocadinho da ASI do well-being, trazendo também até alguns inputs da saúde no trabalho. Faz todo o sentido. Desconectados da pessoa e dos seus dados para manter o sigilo, mas que conseguimos fazer aqui um cruzamento na perspectiva de perceber como é que o stress, por exemplo, funcionava naquela pessoa, se estava com os níveis elevados ou tinha pressão arterial muito elevada porque tinha elevados níveis de stress, enfim, permitiu-nos fazer aqui uma muito gira, que depois deu origem a um plano de ação que está ainda a correr e agora havíamos de fazer uma reavaliação, mas que é um bocadinho estas estratégias, estas medições e esta repetição de ir ajustando, não é? No fundo aqui a lente em função daquilo que as pessoas também necessitam, porque eu acredito que essa ideia de que o bem-estar, que tu ouves todos os dias, como eu ouço, que o bem-estar é um bocadinho fluffy, é soft, que é um nice to have, não é um nice to have, é mesmo uma necessidade, como tu dizes no teu livro, é inevitável, não é? Está em cima da mesa, é um tema atual e que é inevitável. E muitas das vezes as pessoas dizem, tu fazes isso porque é uma coisa nova e é para ganhar. Não, é assim, o bem-estar vai beber exatamente às bases daquilo que é a nossa formação, vai buscar recursos humanos, práticas, vai à parte da segurança, vai à parte da saúde, sem dúvida, correto? Sem dúvida. E depois tens todas as outras dimensões, o bem-estar social, nós, RH, trabalhamos pessoas, queremos ter práticas que permitam que as pessoas não só se sintam motivadas, mas com conexão, quer dizer, com propósito. O bem-estar não se esgota, o bem-estar é aquilo que tu, em determinado momento, sentes que os teus colegas, os teus colaboradores, as tuas pessoas, os teus talentos necessitam. Portanto, o bem-estar é o que tu quiseres. E não queremos, graças a Deus, todos a mesma coisa. Não, mas efetivamente é o que tu dizes. Uma empresa quer neste momento ter atratividade, tem que se pôr ao caminho. E, portanto, nós percebemos isto pelas gerações novas, que se nós não formos atrativos, não conseguimos, se não trabalharmos o tema do well-being, deixamos de ser atrativos para uma grande camada, não é? Porque hoje em dia já não é tanto quanto é que eu vou ganhar, qual é que vai ser o meu salário, é muito
como é que é a cultura da empresa, como é que são as lideranças, como é que vai ser o meu dia-a-dia vivido naquela organização. E sem dúvida, isso muitas vezes é um fator decisivo quando a balança pesa, não é? E mais, não sei, nós antes tínhamos muito aquela ideia, temos de trabalhamos uma vida inteira, e tu disseste, porque posso não ter sido muito ambiciosa, não sei o quê, não tem nada a ver, tem a ver com propósito, tem a ver com alinhamento, no meu caso sem dúvida, tem a ver com o facto de tu te identificares com aquilo que estás a fazer e com a empresa. Há outras pessoas hoje em dia que dizem, mas nós percebemos que as pessoas trabalham 6 meses, 1 ano numa empresa e que saem e não é bom. Discordo completamente. Claro que não. É bom ficar os anos que tiveres de ficar. Exato. E é bom ficares pouco tempo. Porquê? Porque muitas das vezes entre o projeto que te vendem e aquilo que se vive dentro da organização não corresponde. Não corresponde. Exatamente. E quando tu te sentes defraudado, tu estás a sentir-te mal no sítio em que tu estás. E a evolução, nós às vezes evoluímos para caminhos diferentes, não é? E portanto, faz todo o sentido. Agora, uma coisa que me custa imenso é entrar dentro de uma organização, perceber que as pessoas estão, porque têm de estar, porque têm contas para pagar ao final do mês, mas que o nível de envolvimento com a organização é zero. Sim, isso leva-nos ao tema do presentismo, que eu acho que também é tão, tão, tão importante. E quando falamos, quando estávamos aqui a falar nesta necessidade de termos o well-being e de trabalharmos de uma forma estruturada e séria o bem-estar, as empresas que não o fazem estão a perder a atratividade e estão a perder os seus talentos, porque eles silenciosamente vão saindo. E depois perdem a nível daquilo que também é o investimento que podem estar a fazer em bem-estar, não é? Porque realmente acabam por o absentismo, muitas vezes até pode não ser tão elevado, mas tem o presentismo. Exatamente. Depois muitas vezes tem o absentismo mesmo por questões de saúde, porque realmente as pessoas não estão bem, não aguentam doentes, e têm de sair, têm de se recuperar. Completamente. E no meu caso em específico, desculpa interromper-te, o bem-estar para mim aparece quase que de uma forma natural. Porque assim, eu quando estou a analisar um acidente de trabalho, porque é isto que nós fazemos, porque temos de justificar aquilo que acontece dentro da organização. O que é que tu percebes? Tu percebes que a maior parte das vezes as pessoas não estão bem. As pessoas não estavam naquele dia. Conforme tu estavas a dizer, nós não temos o botão do on e do off. Não é? Eu agora estou aqui e estou a pensar, isto é maravilhoso, adoro estar com a minha amiga Helena. Sim, é verdade, gosto imenso de estar contigo, mas já estou a pensar que vou sair daqui, vou para aqui, vou para ali. E muitas das vezes é o que nos acontece quando nós estamos a trabalhar. Exato. E quando nós temos acidentes, e olha que eu analisei, mais de 1000 acidentes de trabalho mortais, isto que é o bem-estar. Porquê? Porque a realidade é que tu estás no teu trabalho, tu não estás bem porque tens N preocupações e está tudo tum, e tu deves fazer de certa forma e por um motivo que tu não consegues perceber muito bem qual, houve um ato inseguro. E não tem a ver com as condições físicas do trabalho, tem a ver com a pessoa, com o facto da pessoa não estar bem. Sim, que não tem de ser necessariamente ao nível da organização, estás a ver? Mas pode ser pessoal, ou até pode ser da organização. E tudo bem. Sim. Agora, nós temos de garantir que conseguimos ter pessoas bem, se queremos ter ambientes de trabalho seguros e saudáveis. E queremos ter pessoas, queremos sustentabilidade do negócio. Porque no final, era aquilo que tu ias introduzir. Qual é o ROI? Qual é o retorno que eu tenho disto tudo? Que KPIs é que... Mas eu, por falar em ROI, acho que aqui é importante. Eu normalmente, falando em ROI, gosto de falar em quatro vertentes. Em primeiro... gosto disso, acho que é a tua tese, a tua dissertação de mestrado. Fala lá, olha, quero acho aprender. Que é assim, quatro vertentes, que é normalmente aquilo que eu ligo ao ROI. É a parte do bem-estar propriamente, a parte humana. Tu tens mais satisfação, tens menos stress, tens melhores níveis, ou tens melhor work and life balance. É uma expressão que nos leva a muitos sítios. Pois, já falámos sobre isso, portanto tem aqui várias, mas de qualquer maneira é o que as pessoas precisarem, é o que fizer sentido para cada um. Yeah. Portanto,
Esta é a parte que eu acho que é a parte humana, portanto, o criar aqui menos stress, menos pressão, criar aqui mais satisfação, satisfazer aqui melhor estas necessidades, é a minha vertente humana do retorno. Depois, se formos à parte financeira, essa é a mais óbvia, já falámos nela. Se temos menos absentismo, menos presentismo, vamos ter menos custos. Se tivermos menos turnover, vamos ter menos custos com seleção e recrutamento. E é claro que tudo isto vai dar aqui um aumento na produtividade e que obviamente afeta no cômputo geral aquilo que é a dinâmica da empresa. Se formos à parte operacional, que eu acho que é fundamental também nesta nossa área da segurança, que é menos falhas, menos erros, mais eficiência, melhor tomada de decisão, leva-nos a menos riscos e a menos riscos operacionais. Portanto, eu acho que isto é fantástico. Depois, e encaixa muito bem em todo este retorno. Depois ainda temos a parte reputacional, que eu diria que é muito importante. Fundamental. Que é a imagem que a empresa tem no mercado, que acaba por ser tão mais positiva quanto melhores forem as tuas práticas e elas depois são reconhecidas, quer internamente pelas pessoas que estão na empresa, quer pelas pessoas que estão fora. Aliás, os teus maiores embaixadores são as tuas pessoas, elas é que vão dizer, não, eu quero continuar a trabalhar aqui porque faz sentido, porque é uma empresa que se preocupa comigo. Não há melhor embaixador que isto, não há maior reputação da pessoa dizer assim, não, eu adoro trabalhar aqui, faz-me todo o sentido, como tu disseste, eu não sei se... Não, se te faz sentido, se é uma empresa que te trata bem e que trata bem os seus colaboradores, então eu também quero para mim. Olha, tens lugar lá para mim. É uma questão de falarmos, tenho que falar com as lideranças. Mas portanto, eu estava a falar na parte reputacional, exatamente. Pronto, é tudo aqui uma questão depois do employer branding que se cria também aqui um bocadinho à volta, e eu diria que é mesmo tudo sobre... ter o tema mais estruturado. Sabes que eu às vezes acho que aparecem-nos assim pedidos de iniciativas pontuais. Muitas vezes quase aquilo para mim funciona como um penso rápido, que é, eu preciso de atacar nesta equipa e muitas vezes vem-nos via lideranças, é preciso um objetivo muito rápido e eu não acredito no bem-estar assim, porque lá está, voltamos aqui ao reativo. Até pode ter um impacto naquele momento na equipa e até depois? Pode, mas não tem a continuidade, não é? Portanto, é esta visão que eu tenho do bem-estar e que eu penso que tem que ser muito nesta continuidade, nesta profundidade, porque eu acho que também me leva aqui a um outro aspecto que eu sei que não é muito consensual, que já tenho falado sobre isto com outras pessoas, que é eu não gostar muito de tratar o well-being para massas. Pode fazer sentido ter mais de 3.000 trabalhadores e conseguir chegar a todos, isso era fantástico, era o que nós desejaríamos, mas eu acredito mais em ter uma intervenção que tenha significado. E eu prefiro ter iniciativas estruturadas e segmentadas para grupos e depois ter ali um resultado muito impactante naquele grupo, do que ter feito uma coisa fantástica, maravilhosa, muito grande, mas que foi bom. Foi no momento, foi o impacto que criou. É isso, e eu concordo, eu acho que eu tenho a certeza, quando nós estamos a falar em bem-estar, quando nós estamos a falar em programas de bem-estar, nós temos de os desenhar muito bem e tem de ter impacto, começar pelas lideranças, depois ir descendo paulatinamente, porque que é para nós a longo prazo termos uma cultura verdadeira de bem-estar. Lembras-te quando nós começámos a falar, quando estávamos na segurança, que há 20 anos atrás falava na questão da cultura de segurança e como é que se faz isto step by step, não é? Top-down. É a mesma coisa. O que tu estás a plantar hoje é para colheres no futuro, sem dúvida, correto? Porque nós precisamos de garantir que existe sustentabilidade e só lançando as sementes à terra e sendo consistentes é que nós vamos ter uma colheita muito boa no futuro, sem dúvida. É isto, é plantar, é saber o que é que estamos a plantar,
que é para termos de facto dividendos no futuro. No futuro, sim. Estás a perceber? Mas é um bocadinho essa visão holística de realmente de olhar e de perceber o bem-estar como existem necessidades diferentes, existem interesses diferentes e, portanto, nós temos aqui que também desenhar a pensar nisso. E eu costumo dizer, por exemplo, fazer um programa de sessão tabágica se só tenho meia dúzia de pessoas a participarem. Mas quer dizer, eu até falava isso no outro dia com a Carme da AGAs e falávamos nisso. Mas se eu puder que sejam 50 pessoas deixem de fumar, para mim é muito importante. Porque eu consegui, se estavam disponíveis foram só as que estavam disponíveis para aderir. Portanto, é um bocadinho esta lógica de fazer iniciativas que possam ter realmente um grande impacto, nem que seja num grupo pequenino. E depois vamos vamos trabalhando, vamos por segmentos, diria eu. Aliás, só faz sentido e a nossa lógica é muito essa. E nós até por piada costumamos falar muito nos micro-influenciadores de bem-estar. É ter pessoas, não precisam de ser muitas pessoas, mas precisam de ser pessoas-chave. Porquê? Porque elas funcionam como os polinizadores dentro da organização. Elas levam aquela solução às pessoas que precisam. E muitas das vezes, tu, com 3.000 colaboradores, tu não vais conseguir chegar a toda a gente, mas sabes que estás a preparar aquelas pessoas, que é para elas, nos locais onde elas estão, que se cada uma delas tiver impacto em 20 pessoas, pá, isto multiplica... É brutal, façam as contas. Não, estou a brincar. Não, mas é um bocadinho isso, são os, nós internamente por vezes até chamamos os embaixadores, porque é um bocadinho, levarem um bocadinho esta semente para todos os sítios. Exatamente. E isso é fundamental. Eu ainda não consegui criar essa rede ou expandir tanto essa rede como gostaria, mas pronto, vamos tendo sempre aqui estes desafios. Um desafio, é o futuro. Sim. Portanto, é um bocadinho por aí, é ir criando aqui uma engrenagem, digamos assim. Agora lanço-te aqui uma última questão que eu acho que não poderia deixar de a fazer. Não fiques a olhar para mim assim. O que é que vai sair daí? Não, se tivesses de partilhar o teu conhecimento, eu não gosto muito de dar conselhos, eu acho que se os conselhos fossem bons, nós não dávamos, vendíamos, ok? Boa. E eu sou ótima a vender, ou pelo menos espero. Se tivesses de partilhar da tua experiência, assim, de forma breve, a todos os colegas, a todas as pessoas que trabalham esta área de pessoas, da área da segurança e saúde no trabalho e a área do bem-estar, o que é que tu deixavas? Que mensagem é que deixas? A minha mensagem é um bocadinho, é aquilo que eu te dizia que começou logo quando eu fiz um bocadinho a descrição do meu percurso. É um bocadinho estar a trabalhar este tema, que sinto sempre a responsabilidade, continuo a sentir na segurança, na saúde e agora mais recentemente no bem-estar, é realmente não ter só essa preocupação com a parte física, com a parte das instalações que são fundamentais, mas ter aqui realmente este contexto, criar condições para que as pessoas façam o seu trabalho de uma maneira melhor, que tenham uma vida mais plena e que realmente possam florescer, como eu te dizia. Eu adoro que possam florescer, adoro. É o que eu acho que é mesmo o que eu sinto, porque abrange tudo. E de facto é isso mesmo, é muito interessante e gostei da expressão, que as pessoas possam florescer. Muito obrigada. Muito obrigada, Helena. Foi um gosto ter-te aqui connosco no Elvinho Podcast. Não gostou nada? Estás a ver? Às tantas parecia que estávamos num dos nossos podíamos continuar aqui mais horas, não é? Porque tínhamos muitos temas para vamos combinar no fim de semana. Combinamos. Fazemos um almocinho e eu gosto muito de cozinhar. Eu também. E gosto muito de um bom vinho. Amigos exatamente. Vamos combinar, então, sem pronto. dúvida. Está não combinado. É? Obrigada. Muito obrigada.